Estamos de volta e hoje o nosso papo é sobre o vício do cigarro. Muita gente começa a fumar cedo e depois precisa recorrer a tratamentos para conseguir se livrar do cigarro. No bloco anterior a gente estava falando da questão da campanha, né, deputado? Eu queria a opinião de vocês em relação a que tipo de políticas públicas o Brasil, o estado do Rio, ainda precisa avançar para tentar diminuir esse número de fumantes ou, como a Ana falou, né, nem começar a fumar. Doutor Alberto, qual a sua opinião? Eu acho que a gente precisaria dividir em 3 blocos, né? O primeiro, como fazer uma prevenção da iniciação do consumo do tabaco nas suas diversas formas, que acontece em 80% dos fumantes no período da adolescência. Então, para esse foco é importante trabalhar os grupos. Onde estão esses grupos? Nas escolas, nos clubes, nas associações, onde os jovens frequentam. Então é importante que esses ambientes sejam livres do tabaco, que se proíba qualquer tipo de publicidade, que se fiscalize para que a indústria do tabaco, de forma oportunística, não chegue até esses jovens com seus produtos e os seduza a fumar. O outro aspecto é a inclusão no currículo escolar, desde antes mesmo do período, né, da escola, né, secundária, né, já incluir a questão do tabagismo nos hábitos saudáveis de vida, ele não se fumar, não se introduzir bebida alcoólica, excesso de sódio, né, de gordura trans e atividade física, combater o sedentarismo, a obesidade. Então, acho que essas atividades deveriam ser realizadas em conjunto e não separadas. O segundo aspecto, no segundo bloco, os jovens que já se tornaram dependentes, né? Em torno de 14, 16 anos, já temos um percentual importante de jovens que se tornaram dependentes no Brasil. Esses jovens precisariam ser alcançados pelos programas, né? A figura do webiatra ou do pediatra do adolescente, né? Ou programas nos serviços de saúde que promovessem reuniões, discussões, né? Que favorecesse mais a integração desses jovens, como tem uma experiência que a Ana pode falar depois aqui na prefeitura, né? De jovens que estão envolvidos na promoção da saúde, né? E esse grupo, normalmente, a gente não trata com medicamentos, mas aborda a questão da mudança de comportamento e desses efeitos, conforme já discutidos no bloco anterior, o que parece, mas não é, né? Na verdade, não alivia a ansiedade, causa até mais ansiedade. E o terceiro bloco seria o adulto jovem, que a gente não alcança ele, né? O adulto jovem, após 18 anos, 20 anos, até próximo aos 40 anos, que é uma sensação de que o tabaco ajuda para que ele tenha mais energia, né? Um mito, né? Que se cria, e que não vai ter problemas de saúde e tal, e que ele precisa ter o tabaco para fazer suas atividades regulares. Esse grupo a gente precisaria alcançar, sim, com os programas nas empresas, por exemplo, porque são pessoas que estão ativas no mercado produtivo. Então, se alcançarmos eles nas empresas, nós vamos prevenir que após os 40 anos, né, eles venham nos procurar já com alguma doença tabaco relacionada. Agora, não tem a questão também de expandir os lugares, deputado, com restrição a fumantes, que já teve a lei aí, né, que proíbe fumar em lugares fechados, mas não é de repente necessário ampliar os lugares com proibição? Olha, na minha experiência, né, pessoal, eu entendo que o ponto principal é aumentar as áreas de restrição ao uso do fumo. O fumante, ele tem essa situação, eu vou ter que sair daqui para fumar. Então ele acaba abandonando o hábito, ou lutando para abandonar o hábito de fumar, em função de não ter que ficar deslocando daquilo que ele está fazendo para procurar uma área de fumante. Então eu entendo que esse é um grande fator, né? Talvez seja o principal, além das campanhas maciças de propaganda anti-tabagismo, que se nós considerarmos o gasto absurdo que a saúde pública tem com as diversas doenças causadas diretamente ou indiretamente pelo fumo, eu entendo que o governo deveria investir muito mais na prevenção, quer dizer, evitando a iniciação ao tabagismo, como forma de evitar gastos futuros, até para ter um controle maior do que pode gastar e o que não pode. Agora, tem a questão também de fiscalizar os locais também, né, deputado? Porque
a gente estava até conversando, né, Luan, antes de começar o programa, que ainda tem gente que não cumpre a lei, que tem lugares fechados que a gente ainda vê pessoas fumando, né, Luan? Você já presenciou isso várias vezes, principalmente, né, jovem que vai em festa, vai em boate, lugar fechado? Sim. Existem locais que tem determinadas marcas de cigarro que levam pessoas bonitas e bem vestidas para poder distribuírem amostras de cigarro ou venderem maços de cigarro para ganhar um determinado brinde. Boates que você ainda pode fumar dentro do local. Ou às vezes até não pode, mas fazem vista grossa, né? Não tem lá o segurança impedindo. Não... E eu acho que a gente precisa mesmo ter uma fiscalização mais intensa na noite, em bares, locais fechados. A gente precisa que as pessoas também ajudem denunciando os locais, porque o fumo não prejudica só o fumante, mas sim também as pessoas que estão Exatamente, isso que é um ponto que eu ia tocar, que são os fumantes passivos, doutor Alberto. Quais os prejuízos para essas pessoas que convivem, né, com pessoas que fumam ou em ambientes que tem muitas pessoas fumando? Sem dúvida. Hoje em dia até nós consideramos dois tipos de tabagismo: o secundário, que é o comumente chamado tabagismo passivo, da exposição à fumaça ambiental do tabaco naquelas primeiras 8 horas em que circula a fumaça nesses ambientes, e o tabagismo terciário, que são as toxinas, a própria nicotina, que ficam impregnadas nos ambientes depois que as pessoas fumaram, né? Todos os dois são prejudiciais à saúde e ocasionam as mesmas doenças provocadas pelo tabagismo ativo, a ponto de considerar que se a pessoa fica 2 horas num ambiente que tem 4 pessoas fumando, né, é possível que ao longo dessas 2 horas a pessoa, como se ela fumasse 4 a 6 cigarros. Olha só. Tá? Agora imagina pessoas que trabalham, né? Garçons, né? Pessoas que trabalham em ambiente fechado ainda, Exatamente. Que convivem por um longo período. Então, assim, o nobre deputado estava falando de medidas que se pode tomar para aprimorar a própria lei estadual, né? Porque tem uma lei federal, mas os estados podem perseguir, inclusive, melhorias nas suas leis, né? Uma das sugestões para discutir, deputado, seria a questão do tabagismo em veículos que conduzem crianças, que é uma das discussões que está no Senado e em São Paulo também, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou na Câmara Municipal de São Paulo. Porque os carros, nós temos muitos carros, inclusive escolares, né, que são licenciados para circular nos municípios, em que a gente vê o condutor fumando e conduzindo crianças, né? Além dos pais que levam... Duas coisas erradas aí, né? Dirigindo, fumando e ainda questão de saúde. E outro aspecto que consideramos que seja importante, né, é tentar limitar que tipo de estabelecimento, né, que deveria vender o cigarro, né? Porque banca de jornal e revista não devia ser um local de venda de cigarro. Padaria devia vender pão e outros, né, alimentos relacionados com o consumo do pão, né? Então, assim, na verdade, essa amplitude, né? O acesso fácil, esse acesso, né? Mais de 300 mil postos de venda do tabaco, favorece, né? E, inclusive, uma outra coisa que é importante, que acontece com frequência, que é a venda varejo. Não só a venda ao menor, que é proibido por lei, né? Mas a venda do cigarro na forma de varejo. Muito frequente encontramos isso ainda, que é uma das coisas que dificulta e que favorece com que o jovem comece a fumar. Que ele não começa comprando um maço de cigarro, ele começa dessas amostras grátis que recebe, né, em festas, enfim, até começar a consumir comprando o seu próprio cigarro, inicialmente a varejo. Agora, Ana, está sendo vendida aí uma ideia de que para você largar o vício, você pode, de repente, usar o cigarro eletrônico. Vamos falar sobre esse cigarro eletrônico, porque como ele é vendido não é o correto, né? O prejuízo, a quantidade da nicotina é igual ou tão pior quanto do cigarro tradicional, né? Enfim, quer dizer, ainda
estão sendo feitos alguns estudos que estão comprovando que o cigarro eletrônico não é tão inofensivo assim. Mas o que é mais interessante das pessoas ficarem ligadas assim, é que o cigarro eletrônico ele nada mais é do que mais uma forma de você vender uma substância que causa dependência. E ele pode ter vindo com esse ar de que ele é menos danoso, que ele vai trazer uma redução de danos, ou que ele vai ajudar a pessoa a parar de fumar, mas isso tudo é um marketing enganoso para o fumante. Porque botou nicotina, ou manteve a nicotina de quem é dependente de nicotina, você vai continuar dependente. Sem falar que o cigarro ainda faz você manter o mesmo gesto, usar nos mesmos momentos, que é a tal da dependência comportamental ou psicológica. Então você mantém todas as dependências e a indústria do tabaco está amando, porque ainda por cima ele é muito mais caro. Então é ótimo, você paga mais caro para manter a sua dependência. Num geral, assim, o que eu ouço falar das pessoas que usam é que as pessoas começam a usar o cigarro eletrônico e daqui a pouco voltam para o cigarro convencional, porque é mais barato, mais fácil, dá menos trabalho e tal. Ainda mais porque aqui no Brasil ainda não vende, né? No Brasil não vende, você tem o que cigarro trazer eletrônico de tem que trazer de fora, ou seja, vem aí o preço de ser mais caro. Mas é um meio aí que as pessoas estão utilizando e que não é legal. Enfim, mas volto a dizer, assim, é cigarro eletrônico, narguilé, cigarro de enrolar, tabaco, né, de enrolar, como se fala, tabaco orgânico, tudo é a mesma coisa. A indústria só vai poder usar assim, formas diferentes de fazer o marketing do seu produto. E aí as pessoas se enganam de acordo com o que elas querem, né? Pelo menos é o que eu ouço, né, dos fumantes. Deixa eu aproveitar só um pouquinho, claro. Porque assim, o Alberto falou aqui, e o Luan também. Quer dizer, é importante, como ele disse, né, o próprio Luan, que as pessoas estão fumando em boate, estão às vezes fumando em lugares onde os jovens frequentam, estão distribuindo amostra grátis, quer dizer, então as pessoas estão fazendo coisas que são proibidas, que não podem acontecer. Então, por favor, façam denúncia. Aqui no Rio, especialmente, a gente tem, através do 1746 da Prefeitura, a possibilidade de fazer denúncia para a gente poder estimular que a fiscalização volte, né, retome. É óbvio que a gente teve uma fiscalização mais intensiva no momento que a lei foi lançada, alguns anos atrás, e com o passar do tempo a fiscalização reduziu um pouquinho. De repente, a exposição desse número nos locais fechados vai favorecer que muita gente, de repente, não denuncia porque não sabe o número. Sim. Certo, Luan? Talvez. De repente, uma lei que ajudar, coloque, né? ali... A gente tem o cartaz com a lei, a gente até refez esse cartaz na época da Copa e agora na época das Olimpíadas a gente novamente imprimiu vários cartazes com a lei em 4 idiomas também, né? Que é para não dizer que ninguém entenda, até os estrangeiros vão saber que não pode fumar aqui no Brasil. Mas agora, não existe uma lei que obrigue o local a colocar, a expor? Existe. A própria lei diz que ele tem que sinalizar no seu local. A lei diz isso. Então, é obrigado, sim. Então, tá vendo? Mais uma forma de denunciar. Então tem que ser Ana, cobrado. quem quer procurar ajuda, a Prefeitura disponibiliza esse serviço gratuito de tratamento, né, para quem quer procurar ajuda. Como é que a pessoa pode procurar esse serviço? Normalmente, assim, procurar na unidade de saúde mais próxima à sua residência e perguntar, quero fazer tratamento para parar de fumar. Como é que eu faço para entrar no tratamento e tal? Pode ser através de um 746 também. Normalmente, no site da Prefeitura, você tem o onde ser atendido, que você bota o seu endereço, você vai localizar exatamente qual a unidade de saúde mais perto da sua residência. Enfim, então é fácil descobrir. São mais de 200 unidades, né? Deve ter alguma próxima da residência da pessoa para ajudá-la a parar de fumar. Só uma coisa que o Alberto falou, que eu não posso deixar de falar, é que em relação aos jovens, já tem alguns anos que a gente tenta contar com o REP da saúde, que são jovens promotores da saúde, que são contratados pela Prefeitura, que a gente faz vários treinamentos com eles a respeito de várias linhas da promoção da saúde, e eles têm sido bons aliados da gente nessa divulgação, porque é jovem falando para jovem. Né? O jovem que vai fazer uma música para poder falar dos malefícios do fumo, que vai fazer uma dança, que vai fazer uma brincadeira, enfim. E a gente tem contado muito com o trabalho deles recentemente, enfim, para tentar chegar ao jovem. Né? Tá ótimo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente está chegando ao final. Só queria, antes de acabar, que vocês mostrassem a gravata do Dr. Alberto, porque é muito boa. Tá aí o recado, né, doutor Alberto? Militante. Contra o tabaco e a favor de cuidar dos fumantes. Eles merecem o tratamento. E o tabaco fora. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Luan, pelos 3 meses. Que continue. Não desiste não, que você vai conseguir, né? A prevenção é o principal caminho. E o poder público precisa assumir, né, de uma maneira mais efetiva essa ação preventiva e, de repente, aumentando a restrição dos locais em que o fumo é permitido. Eu entendo que isso aí vai favorecer muito.
Tá aí, muito obrigada pela presença de vocês, está dado o recado. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever este programa acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube, é só acessar o canal do TV Alerj que aparece aqui na sua tela. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.